Você sabe qual é a história do carnaval no Brasil? Então vem comigo! Bem, as festas de carnaval sempre aconteceram, mas não da forma como a gente entende hoje em dia. Então vamos voltar lá atrás para a gente compreender como o carnaval se tornou esse carnaval que a gente conhece hoje em dia. Vamos lá! Na antiguidade, em regiões como a Babilônia, como a Mesopotâmia, a gente já via muitas festas acontecendo, mas essas festas eram muito associadas à inversão do papel social. Isso é uma característica muito importante que foi muito presente ao longo da história. E essa inversão do papel social, o que acontecia? Alguns reis se fantasiavam de escravos e alguns escravizados se fantasiavam de reis. Era quase como uma troca naquele período. Depois disso, alguns dias depois, alguns escravizados eram até mortos e tal, mas naquele momento específico eles comemoravam, descontraíam. Depois a gente viu também na Grécia Antiga festas muito associadas também à chegada da primavera. Eles comemoravam a chegada da primavera e tal, e eram festas também muito associadas ao teatro, no sentido de utilizarem máscaras e tal. Máscaras, né, estão até aqui. E era muito interessante, né, porque o que a gente via, o pessoal que era da classe da elite se fantasiavam, utilizavam as máscaras e ficavam ali escondidos e tal, não queriam ser reconhecidos. Era um momento realmente para haver uma inversão do papel social, né, todo mundo ali no mesmo bloco. Depois, na Alta Idade Média, já em Roma e tal, o Papa, né, institui a questão da quaresma, né, a preparação para a Páscoa, né, ou seja, fazendo referência ao momento onde Jesus Cristo teria ficado 40 dias no deserto, né, resistindo a toda a tentação e tal. Então, esse momento da quaresma, as pessoas deveriam não comer carne. E aí o carnaval começa a ganhar um outro sentido, né? Porque o carnaval era um período, eram os dias antes da quaresma, onde as pessoas poderiam comer carne, né? Porque se você for parar para pensar, a palavra carnaval vem do latim, que significa retirar a carne. Então, esse momento desses dias era o momento onde as pessoas comiam muita carne para poderem esbanjar, né? Para aí sim entrarem na quaresma muito preparados e tal para fazer aquele sacrifício de 40 dias. Ok, e aí com essas festas e tal chegam aqui no Brasil, chegam com os portugueses, com os colonizadores portugueses, com a prática do intrudo. O que era isso? Era um momento onde as pessoas jogavam farinha, água, uma nas outras, né, que estavam passando pelas ruas e tal. Só que, vamos lá, a nossa história aqui no Brasil, a gente entende que o Brasil é um país plural, né, com muitas tradições, com muitas culturas, né, e toda cultura influencia. Então, por mais que os colonizadores portugueses trouxeram um pouco dessa cultura, a gente viu nas senzalas, os escravizados e tal, também fazendo as suas comemorações. Nessa prática do intrudo, eles faziam seus batuques e tal. E essa mistura entre a prática do intrudo vindo dos portugueses e a forma como os escravizados e tal, o povo, tomou essa cultura, essa mistura vai ser a gênese da marchinha de carnaval que a gente conhece hoje em dia. Mas tá bom, o carnaval tinha muitos ritmos, não necessariamente só o samba. E o que vai acontecer? Quando chega no século XX, no começo do século XX, a gente viu a elite querendo realmente elitizar o carnaval, civilizar o carnaval. E aí a gente começa a ver a influência de Paris, da França aqui no Brasil, no sentido de que no começo do século XX essa prática de jogar farinha, água nas pessoas é proibida. E aí o que começam a jogar nas pessoas? Confete, buquê, essas coisas muito influenciadas por conta de Paris. Mas o que vai acontecer? Na década de 30, quando chega na década de 30 aqui no Brasil, muitos veículos, muitos automóveis começam a ficar um pouquinho mais baratos. E aí as pessoas conseguem comprar esses automóveis e o carnaval volta a ser mais do povo novamente, né? O povo começa de novo a aproveitar mais o carnaval. E o que a gente vai ver? Essas marchas de carnaval começam a ficar cada vez mais presentes. Agora as marchinhas de carnaval muito bacanas, sempre com um senso crítico, criticando algumas coisas na política e tal, de forma bem interessante, bem inteligente. Aí lá para a década de 60, as marchinhas de carnaval são um pouco substituídas pela questão do samba enredo, né? As escolas de samba começam a aparecer com força. E aí uma curiosidade interessante é que a primeira agremiação, né, que depois a escola de samba, que foi criada no começo do século XX, se chamava Deixa Falar, e hoje é conhecida como a Estácio de Sá. Então, aí uma curiosidade interessante para a gente refletir, né? Muito legal, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é basicamente, resumidamente, a história do carnaval no Brasil. Se você gostou, curta, compartilhe.
E o mais importante, fique em casa, galera. Carnaval chegando, aproveite esse momento para descansar. Ainda não é o momento para a gente aglomerar, falta pouco. E é isso, pessoal. Se cuidem, espero que vocês tenham gostado. Valeu!